Então, gente, vamos dar início à apresentação da Fernanda Callisto. Ela vai falar sobre compulsões na quarentena, né? Vou falar um Uhum. pouquinho do currículo dela aqui para vocês. A Fernanda Callisto é pós-doutoranda em psicologia pela UFSCar e Centro Paradigma, sob a supervisão da doutora Maria de Jesus Dutra dos Reis e do Dr. Roberto Banaco, com financiamento FAPESP. Doutora em psicologia da Universidade Federal de São Carlos, mestre em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, desenvolve atividades de pesquisa e docência, desenvolve pesquisas, intervenções e supervisiona atendimentos relacionados aos seguintes temas: autocontrole, impulsividade, gaming e internet addiction, agressividade, compulsão, abuso de substâncias, tomada de decisão e transtornos de personalidade. Então, professora, fique à vontade para acrescentar mais alguma coisa. Seja muito bem-vinda, fique à vontade para iniciar. Oi, oi, imagina. A única coisa que eu preciso atualizar o Lattes, que obviamente, né, não tive tempo na quarentena, é que o pós-doc já acabou. Mas isso é o de menos. Vamos lá, então. O pessoal me convidou para falar um pouquinho sobre compulsão na quarentena, né? Eu vou trazer para vocês, pessoal, bastante da minha prática clínica, né? Eu acabo atendendo vários casos na temática de compulsão e também trazer um pouco dos dados científicos e também das possibilidades de atuação que nós. Quem tiver pergunta, se sinta bem à vontade para fazer ao longo da palestra. Bom, eu não sei o quanto que, de repente, a Liane já trouxe para vocês, né? Porque a Ali trabalha bastante com essa temática também. Mas quando a gente começa, né, a analisar os comportamentos que aumentaram muito na pandemia, na quarentena, né? Quando a gente começa a olhar comportamentos específicos, a gente começa a observar um aumento muito grande. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma pesquisa, né, aqui comigo, dizendo que atividade online com games, né, então jogos na situação de isolamento, né? Então, 75% a gente consegue pensar que é um número extremamente excessivo, né? Expressivo, na verdade. Em relação ao álcool, que eu escutei a Liane trazer um pouquinho no final, né? Essa impressão de que nós temos um aumento, e ela está correta. Realmente, a gente tem um aumento muito grande de consumo. No Brasil, a gente tem alguns dados demonstrando que cerca de pelo menos 20% de aumento nós temos, né? E uma questão bem interessante, pessoal, é que nós temos dados em relação a drogas lícitas, né? Então, álcool, cigarro, nós temos dados bem robustos demonstrando um aumento muito grande. Mas se você for pensar em relação às drogas ilícitas, é muito provável que nós temos também, né, um aumento também expressivo. Mas em relação às drogas ilícitas, nós temos uma condição muito especial, que as pessoas, elas normalmente, né, buscavam evitar essa exposição. Então, talvez isso interfira diretamente. Se bem que, principalmente em relação ao consumo de cocaína, por exemplo, normalmente você tem formas de você receber no sistema delivery, né? Então, você também pode passar a receber em casa, né? Então, você provavelmente também tem um aumento muito grande. Tem aqui uma pesquisa também que trouxe cerca de 30% do consumo de cigarro. Eu vi que a Liane estava trazendo um pouco, né, da ressurgência, né? Então, comportamentos, eu vi alguém comentando, vou até comer miojo, né? Então, na verdade, quando você pensa até no cigarro, tem pessoas que voltaram a fumar, então é bem expressivo também. Eu não trouxe muitos dados de alimentação, mas eu acho que todo mundo aqui, se for pensar um pouquinho na própria experiência, mas também na experiência, né, dos clientes, a gente também pode observar que muitas vezes teve um aumento do consumo da alimentação, principalmente de alimentos salgados ou doces, né, que de alguma maneira tem uma liberação de dopamina, né. Então, em algum sentido, eu tenho uma ingestão de algo que seja extremamente reforçador para mim, né. Então, sim, se você for olhar de uma maneira geral, eu tenho um aumento muito grande de consumo de jogos, eu tenho um aumento muito grande de consumo de substâncias psicoativas,
e de alimentação. Em relação à internet, eu tenho um pouco da minha prática clínica e eu tenho alguns alunos que vão investigar, né, o aumento da pornografia, né? Então, consumo de pornografia, porque são casos que eu trabalho bastante também, pessoas que têm compulsão em pornografia, né? Então, provavelmente, eu não tenho certeza, porque eu ainda não tenho dados, mas provavelmente eu também posso pensar que houve um aumento no consumo da pornografia, né? Bom, então a gente começa a pensar, né? Obviamente, por que teve esse aumento? Por que uma situação de pandemia? Por que uma situação, né? Que obviamente você tem um estresse aumentado, você tem uma ansiedade aumentada, né? Por que esses comportamentos acabam aumentando de frequência? Bom, o consumo da internet, né? O consumo, principalmente quando a gente fala em jogos online, pornografia, o consumo de substâncias psicoativas. Nós estamos aqui falando do acesso imediato à fonte de reforçadores que são extremamente importantes, né? Extremamente importantes porque eu tenho uma liberação muito imediata de dopamina, né? Eu tenho uma sensação de prazer muito imediata. E quando eu começo a falar de impulsividade, de compulsão, eu estou falando sim de prazer imediato, eu estou falando de respostas que são muito rápidas, que eu não tenho muita avaliação das consequências, né? Então, quando estou falando já no caso de impulsividade, eu tenho o prazer imediato, né? E o que isso quer dizer? Eu tenho um controle por reforçadores imediatos. Quando eu estou falando de um quadro de compulsão, normalmente eu estou falando de um caso em que eu tenho uma sensação de alívio, né? Então, provavelmente eu estou no estado de vários estados internos que são aversivos, né? E o consumo dessa substância acaba aliviando esse estado aversivo. Então, imagina, por exemplo, né, alguém que entrou na pandemia, começou a trabalhar em casa, home office, né? Vários estressores ambientais, né? Muito tempo, né? Já parou de fumar. Daí, de repente, eu tenho uma ressurgência, muitas vezes, até de uma fissura, por conta de um estado, né? Ansioso muito maior do que estava acontecendo, né? Daí eu tenho comportamentos, né? Que me levam ao consumo daquela substância, né? Que me levam ao alívio, por exemplo, fumar, eu acabo, né, emitindo essa resposta. Então, eu tenho uma situação de alívio. Então, normalmente, quando a gente fala em impulsividade, a gente está falando em prazer imediato. Quando a gente fala em compulsão, já estamos falando de uma situação de alívio, né? Então, eu tenho já uma situação aversiva, seja um estado interno, seja um estado, né, muito mais amplo, né? E o consumo daquele item, o consumo seja de uma substância, ou até mesmo um acesso, né, à internet, à pornografia, acaba me gerando uma sensação de alívio. Bom, isso nos faz pensar o porquê que uma situação de isolamento acaba aumentando a probabilidade de eu emitir respostas impulsivas que podem se tornar respostas compulsivas. Se você analisar, né, de uma maneira assim bem direta, uma situação de isolamento, claramente nós temos, né, um empobrecimento de reforçadores. Então eu posso falar da perda de reforçadores positivos, né, por exemplo, reforçadores sociais, né? A gente pode pensar na nossa própria vida, né? Quando a gente vai trabalhar fora, né? Trabalhar fora é ruim, né? Tem trânsito para eu chegar no lugar, mas entre o cliente e o outro, você toma um cafezinho com um amigo, você conversa um pouquinho, papeia um pouquinho. Então, normalmente a gente tem reforçadores sociais atrelados ao ambiente de trabalho. Nós temos também a possibilidade de sair, então, de ir no cinema, no restaurante, né? E teve um período que as pessoas realmente ficaram isoladas e não tinham acesso ou, né, tinham acesso de uma maneira muito, com muito medo, né, uma maneira muito receosa a esses reforçadores. Então, esse é um primeiro parâmetro. Então, eu tenho uma perda muito grande de reforçadores positivos imediatos. Bom, eu também posso pensar
que aumentou, obviamente, eventos aversivos nesse período. A própria dúvida em relação ao próprio corona, as possibilidades de contágio, isso por si só eu posso pensar como um pré-aversivo básico que de alguma maneira afetou toda a população, né? E como, né? Eu tenho as reportagens a todo momento, né? Falando sobre isso, sobre os números de infectados. Então, isso por si só, eu começo a falar de um quadro, né? Que de alguma maneira carrega, né? Um componente de aversividade, está presente, basicamente. Mas eu também tenho eventos aversivos que são indiretos por conta dessa situação. Então, por exemplo, a pessoa que teve que começar um trabalho home office. Eu tenho, obviamente, o aversivo do próprio home office, né? Então, eu trabalho em casa, meu ambiente não era estruturado para isso. Quem tem criança estudando em casa, né? Também o ambiente não era estruturado para isso. Eu tenho que dar uma atenção específica para essa criança, que eu posso não ser preparada, né? Para essa situação. E também eu tenho efeitos indiretos. Então, por exemplo, vamos pensar em um casal que agora os dois estão trabalhando em casa, né? Eu posso ter conflitos nesse casal específico por conta dessa alteração ambiental que não era prevista, né? Então, eu tenho possíveis conflitos, né? Sociais, afetivos. Então, isso por si só também acaba aumentando a probabilidade, né? De o isolamento por si só ser um evento extremamente aversivo. Eu gosto bastante de citar, eu não sei quanto de vocês conhecem, tem um estudo que a gente fala um pouquinho, não sei se é capaz da Liane ter citado também, é um estudo que fala um pouquinho do quanto que um ambiente enriquecido, então um ambiente com mais possibilidades de engajamento diminui comportamentos impulsivos, né? Então tem um estudo específico que foi feito com ratas e elas eram submetidas a um procedimento no qual havia o vício em morfina, então elas apertavam a barra e recebiam morfina, né, que é extremamente viciante. E depois disso, metade do grupo foi para uma condição tradicional, uma caixa de Skinner, no qual só tinha a possibilidade de apertar a barra e receber a morfina, né? E outro grupo foi para uma situação, né, com muito mais possibilidades de reforçadores. Então, existiam outras ratas, existiam outras respostas no qual ela poderia se engajar. Os resultados demonstraram que as ratas que ficaram no ambiente tradicional, né, que só tinha a possibilidade daquele reforçador, consumiram morfina muito mais, mas muito mais do que as ratas no qual havia outras possibilidades de reforçadores, né? Então, o que isso mostra? Quando nós temos reforçadores, menos reforçadores, uma possibilidade muito menor de acesso, a gente tem uma tendência a uma estereotipia comportamental, no sentido de que você vai acessar muito mais aqueles reforçadores e você deixa de distribuir as suas respostas em relação a outros reforçadores, né, em relação a outros eventos. Então, uma situação de isolamento não é de se estranhar que nós tenhamos o aumento de comportamentos que são considerados comportamentos impulsivos e compulsivos, né? Então, acaba sendo algo extremamente natural. Eu falei um pouquinho com vocês, né, em relação à internet, né? Então, principalmente em relação aos jogos online, mas eu também posso pensar pelo menos em 3 nichos. Então, jogos online, redes sociais e também pornografia, né? Quando eu começo a analisar esses 3 nichos, eu começo uma análise muito específica dos reforçadores que estão relacionados com cada nicho, né? Então, por exemplo, quando você pensa nas redes sociais, quais reforçadores estão envolvidos? Quais reforçadores são responsáveis por manter você engajado no Instagram ou no Facebook? Quais são os reforçadores presentes? O que te faz permanecer engajado, não é?
Eu sou meio velha, não sou muito do Instagram, sou mais do Facebook, mas a gente pode pensar em alguns reforçadores muito básicos. Então, eu tenho reforçadores sociais, né? Então, as pessoas vão lá, dão um like na minha foto, né? Compartilham o que eu tô postando. Então, isso por si só significa uma aprovação, né? Então, estão aprovando um conteúdo que eu postei. Então, isso por si só acaba sendo um reforço social muito grande, não é? Eu posso ter também, né, uma possibilidade de me esquivar de demandas. Então, não sei vocês, mas normalmente quando você tem algo para fazer, aquela rede social fica muito mais apelativa, né? Então, é muito mais interessante. Eu tenho aqui que terminar um artigo, eu tenho que terminar de revisar um trabalho, dá muito mais vontade de ficar no Facebook ou no Instagram. Então, eu tenho muita esquiva de demanda. Eu tenho muitas vezes reforçadores sexuais envolvidos, né? Então você conhece alguém, enfim, né? Toda rede social pode virar Tinder, a depender do interesse, né? Então, sim, né? Eu tenho também uma possibilidade de um reforçador sexual, né? Mesmo. Eu também posso pensar em alguns reforçadores profissionais. Então, você dá uma palestra, você posta uma foto, o quanto que isso pode ser, né, um contexto para você ser chamada para outras situações. Então, isso por si só também acaba sinalizando uma possibilidade de reforçador mais no sentido produtivo da carreira. Então, quando eu analiso uma rede social, quando eu analiso o ficar online, eu preciso especificar quais reforçadores, né? Quais reforçadores eu estou acessando com esse comportamento. Então, em relação às redes sociais, eu tenho essas possibilidades e, obviamente, eu posso pensar em muitas outras. Estou trazendo algumas possibilidades aqui para vocês. Bom, se eu for pensar nos jogos online, eu não sei quanto de vocês têm o costume de jogar online, né? Eu não tenho muita prática, mas eu tenho várias pessoas que têm bastante prática de jogar online. E a gente também começa a analisar quais são os reforçadores que de alguma maneira estão relacionados, né? Então eu tenho também a possibilidade de interação social muitas vezes por meio do jogo, principalmente quando eu tenho jogar em times, né? Então eu tenho jogar um pouco mais coletivo. Então, nesse caso, eu tenho acesso a reforçadores sociais. O próprio jogo, quando a gente pensa no design no qual ele é feito, né, o próprio avançar de fases, a própria pontuação, né, isso por si só eu estou falando de um design muito próprio para garantir reforçadores, para eu continuar avançando, para eu continuar engajado, né, então isso por si só já é extremamente potente. Eu também tenho uma relação de esquiva de demandas, né? Então, provavelmente, se a pessoa tem muitas coisas para fazer, né? E a depender do custo de respostas, né? Isso pode também ser ocasião para eu aumentar o meu jogo, né? Tem também vários estudos que falam sobre os reforçadores mais sensoriais, né? Então, o gráfico do jogo, o quanto que é realista, isso por si só também seria extremamente importante para eu manter o engajamento no jogo, né? Então, desse modo, a gente tem uma análise mais específica por que o jogar é interessante. Quando eu penso na pornografia, né? Obviamente, eu estou falando aqui de um reforçador básico, sexual, né? Mas por que ele é tão interessante? Por que a pornografia, porque o acesso à pornografia é mais interessante, por exemplo, do que a própria masturbação, sem a pornografia? Bom, eu estou falando aqui do acesso a uma variabilidade enorme, né, de estimulação. Então, eu tenho acesso a múltiplas categorias. Não sei quantos de vocês já assistiram pornografia, né? Mas quando você vai acessar, você vê que tem muitas categorias. Algo que normalmente não é possível na vida real. Então, se você pensar principalmente no indivíduo que está em um estado de privação, eu tenho tantas categorias, isso por si só me garante uma variabilidade, né? Sem contar que normalmente na pornografia eu tenho uma magnitude muito grande dos estímulos sexuais, né?
Então, como explicar para vocês isso? Por exemplo, se você tem corpos que são, de alguma maneira, sexualizados, são de uma maneira extremada, né? Então, se você tem uma mulher, por exemplo, com peito muito grande, com a bunda muito grande, né? Um homem com pênis gigante. Então, eu acabo tendo uma magnitude muito maior dos estímulos sexuais, né? E isso também acaba entrando no controle, né? Então, eu tenho variabilidade, eu tenho uma magnitude muito grande dos estímulos sexuais, obviamente, né? Quando você começa a analisar também funcionalmente casos de compulsão, eu também tenho esquiva de demandas, esquiva de estados privados que são aversivos para mim. Então, por exemplo, estresse, ansiedade. O estresse, principalmente, aumenta a probabilidade de consumo. Ok? Então, quando você pensa na compulsão de modo geral, eu sei que estados ansiosos de estresse acabam aumentando bastante, até estados depressivos acabam aumentando bastante o consumo, né? Então, o nosso trabalho enquanto analista do comportamento, nesse sentido, é a gente descobrir o que está controlando esse consumo. Eu estou falando aqui muito da internet, porque em relação à substância psicoativa, é muito fácil, né? Eu tenho uma substância que atua lá no meu cérebro, eu tenho liberação de dopamina, eu tenho prazer. Cigarro, álcool. Eu acho que é muito mais fácil entender por que eu tenho um aumento de consumo. Agora, em relação à internet especificamente, eu acho que a gente precisa dessa análise mais apurada. Sem contar que é um fenômeno muito novo, né? Até porque o acesso à internet, né, como uma coisa assim muito mais geral na população, é algo socialmente novo, né? Então, toda vez que eu tenho um aumento de consumo, seja de jogos online, seja de redes sociais, seja de pornografia, nosso desafio enquanto analista do comportamento, né, terapeutas, pesquisadores, é conseguir identificar quais reforçadores específicos estão controlando a emissão dessas respostas. Bom, então eu tô aqui falando, né? Eu tenho uma possibilidade grande de reforçadores, mas eu acho que também é algo extremamente importante é a gente conseguir ajudar então esse cliente, né, a de alguma maneira lidar com essa situação específica, né? Então, o que eu posso fazer para lidar especificamente com esse aumento dessa compulsão? Bom, vou falar aqui rapidamente sobre conceito antes de entrar em intervenção. Então, em relação à análise do comportamento, quando eu falo de impulsividade, já citei um pouco antes, eu estou falando do acesso a reforçadores imediatos, né? Então, é isso especificamente que eu estou falando, quando eu chamo de impulsividade, quando eu falo de compulsão. A diferença é que na impulsividade eu tenho reforçadores positivos imediatos, na compulsão eu tenho reforçadores imediatos também, mais negativos, ou seja, eu tenho alívio, tá bom? Em relação à análise do comportamento, a gente tem, eu acho que a Liane deve ter falado um pouco com vocês. Skinner fala um pouquinho sobre autocontrole, mas o autor principal da nossa área é o Recklin. Ele fala bastante, ele tem um livro que chama The Science of Self-Control, então a ciência do autocontrole, e ele explica bastante os mecanismos, os processos envolvidos nessas respostas, né? Então, basicamente, os indivíduos eles estariam praticamente a todo momento escolhendo entre reforçadores imediatos e reforçadores em longo prazo, né? Então, por exemplo, quando você decide por permanecer se engajando na internet, nos jogos, ao invés de fazer algo mais produtivo, se engajar naquele trabalho que você tem que fazer na faculdade, né, naquela planilha que você tem que entregar no seu trabalho, né, você estaria sob controle das consequências imediatas, por mais que se engajar em um período muito grande possa te trazer desvantagens em longo prazo. Então, qual é o problema de ser impulsivo? Num primeiro momento, nenhum. Você só tem acesso a reforçadores. O problema é em longo prazo. Em longo prazo, você pode ter contato com os aversivos, não só por conta do acesso, né, àquele
reforçador, né, numa alta frequência. Mas porque quando você acessa aquele reforçador em alta frequência, você deixa de emitir respostas concorrentes que te garantiriam reforçadores em longo prazo. Então, por exemplo, imagina um sujeito, né? Estou falando aqui, imagina, mas é um caso clínico meu. Então, eu tenho um cliente que ele tem compulsão por pornografia associado com compulsão sexual, no qual ele permanece muitas vezes metade do dia tendo acesso à pornografia, né? E mesmo na época de pandemia, depois de ter acesso à pornografia, aquilo não era o bastante, aquilo entrava numa cadeia na qual ele acionava, por meio das redes sociais, pessoas para ficar 3 dias em orgia, com o uso de substâncias psicoativas. Entende mais ou menos o quadro? Então eu começo com a pornografia, eu vou para o vício em sexo, com vício em substância psicoativa chamada, que deixa eu mudar a chamada aqui. Bom, qual que é o problema disso? O problema disso especificamente, né, é que se isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tudo bem, ele tá tendo acesso a sexo, a substância psicoativa. O problema é que isso começa a tomar a rotina dele. Ele começa a tomar a rotina dele numa frequência no qual ele não tem outras relações que poderiam garantir reforçadores em longo prazo, como, por exemplo, relações afetivas, né? Até com mais qualidade, né? Relações que de alguma maneira contribuíssem de uma maneira diferencial na vida dele. Outra coisa muito importante, né? Essa rotina, né, de 3 dias de sexo, pornografia, substância psicoativa, acaba atuando diretamente na qualidade do trabalho dele. Então ele começa a ter prejuízos no trabalho, ele acaba tendo prejuízos financeiros. Então percebem, né? O problema não é o comportamento impulsivo ou compulsivo, mas o que ele acaba causando no sentido de que ele acaba dificultando o acesso a outros reforçadores que são extremamente importantes na minha vida. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Se não fizer sentido, manda aí no chat. Eu não estou conseguindo olhar o chat, pessoal, por conta aqui do meu celular. Eu não consigo aqui olhar. Mas se alguém conseguir, se tiver perguntas, vocês me param e me fazem pergunta abertamente. Bom, então eu escutei a Liane falando assim: é o momento da gente olhar para esses casos com mais atenção e intervir. Eu vi que vocês estavam tendo uma discussão, né, super grande em relação a isso. Bom, eu acho que depende. A depender, sim, eu acho que a gente vai ter um problema muito mais sério. Como alguém que trabalha com compulsão, eu vi um aumento muito grande do sofrimento clínico em período de isolamento por conta do aumento da compulsão. E o nosso problema é que, com o fim do isolamento, é muito possível que a compulsão tenha ocupado um lugar na vida daquela pessoa que nós vamos ter um trabalho adicional terapêutico em substituir aquele comportamento por respostas que sejam mais adaptativas. E aqui que eu quero sugerir para vocês, na verdade, uma intervenção focada no autogerenciamento. Então, focada na pessoa compreender qual compulsão está presente na vida, qual a função específica, né, daquela compulsão e como, né, de alguma maneira, ter uma possibilidade de intervenção. Então, o que eu estou sugerindo aqui para vocês? Eu vou falar já o capítulo, é o capítulo 14 do Serafino, e está no livro de terapia baseada em processos, né? Tem um capítulo específico para autogerenciamento, que acaba sendo o ideal para todas as compulsões, né? Então, eles começam a falar sobre autogerenciamento no sentido de que eu tenho comportamentos impulsivos e aqui eu preciso diminuir eles de frequência enquanto eu aumento, né, a frequência de comportamentos que me garantam uma possibilidade de reforçador em longo prazo, né? Bom, o que é o primeiro passo?
Primeiro, eu preciso definir qual comportamento vai ser alvo da minha análise, né? Então, por exemplo, é o beber, é o fumar, é o acesso à internet, mas não o acesso à internet especificamente, porque isso é muito geral. É o acesso ao quê? Eu acesso à internet para entrar em contato com o que especificamente? Então, eu preciso definir de uma maneira extremamente operacional. O ideal é que nós tenhamos também uma meta definida, considerando o que é saudável. Por exemplo, em relação à internet, é saudável o consumo de 3 horas por dia. Não sei quantos de vocês consomem apenas 3 horas, eu não. E muito dificilmente alguém consome apenas 3 horas. E esse número não é aleatório. É porque acima disso, você já tem diferença no humor e você já tem prejuízo no sono. Então, sim, vejam só como que a gente pode estar alterado, né? Então, a gente começa a definir, enquanto déficits comportamentais, coisas que você não está fazendo, né? Então, por exemplo, eu não estou me engajando em atividades, eu não estou me engajando no meu trabalho, nas minhas tarefas, né? Sejam tarefas diárias, sejam demandas de trabalho, de estudo, e eu tenho excessos. Eu estou ficando o dia inteiro na internet, no Netflix, né? Vendo pornografia, né? O que eu estou fazendo para além do que deveria ser feito? Bom, depois a gente começa o processo de fazer uma análise funcional desse fenômeno. Então, depois de operacionalizar qual comportamento vai ser alvo de análise, eu começo a definir, né, qual medida específica eu vou me atentar. Então, por exemplo, a frequência, né, quantas vezes eu acessei, a duração, né, quanto tempo eu fiquei acessando, né, a magnitude, a latência, enfim, eu vou selecionar uma forma de mensuração e com essa mensuração eu começo a análise funcional, no sentido de que eu tenho uma análise de todos os contextos específicos que acabam sendo ocasião para eu emitir aquele comportamento e todas as consequências possíveis que eu tenho. Então, por exemplo, esse cliente que eu citei para vocês, né, da pornografia, do sexo, ficou muito claro para a gente na análise funcional que tinha uma relação muito direta com demanda no trabalho. Olha só que interessante, né? Então, o trabalho dele tinha uma questão financeira muito grande, ele era o responsável pelo setor, e quando chegava final, começo de mês, tinha um fechamento, algo extremamente difícil, né? Então, esse era o período muito específico que ele estava vulnerável, né? Por conta dos estados internos aversivos que ele se encontrava, por conta da aversividade da tarefa, e normalmente era quando ele tinha as recaídas. Então, você começa a fazer uma análise funcional, muito específica daquele caso. Então, por exemplo, para ele, os estímulos discriminativos poderia ser o aplicativo no celular, o link que me leva para a própria pornografia, as operações motivacionais, no caso dele, eu tinha, por exemplo, tempo sem sexo, né? O próprio estresse no ambiente de trabalho, isso por si só também alterava, né, a função reforçadora do acesso à pornografia. E como consequência, eu tinha uma contingência de reforço negativo. Então, eu tinha um alívio, né? Então, eu passava por aquele estado aversivo, eu tinha aquele comportamento específico e eu tinha uma contingência de reforço negativo. Então, esse é um exemplo simples, claro, de uma contingência operando. Bom, quando eu tenho análise funcional específica, eu começo então as técnicas de manejo comportamental, né? Então eu começo com o manejo dos antecedentes, né? Então a gente fala muito na área de compulsão, a gente usa muito a palavra gatilho, né? Então quais são os gatilhos que eu consigo de alguma maneira alterar, que eu não entre mais em contato, né? Que eu não fique tão vulnerável. Quais aplicativos que eu tenho que excluir, por exemplo, né? O meu computador, aonde que eu posso colocar esse computador que eu não acesse, né? Os contatos que eu tenho que ter no meu celular. Então, a depender do caso, você trabalha, né, na exclusão, né, dos gatilhos específicos.
Então, especificamente, eu tenho esse manejo dos antecedentes. Então, eu entendo aqui os gatilhos enquanto SD. Em relação às operações motivacionais, eu vou ter trabalhos específicos. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação como a dele, na qual o tempo sem sexo poderia ser uma operação motivacional, né? O quanto que a masturbação, por exemplo, poderia entrar como uma forma de tratamento quando ela acontece na ausência da pornografia, né? Então, a cada caso, você vai escolher os estímulos discriminativos que devem ser manipulados e as operações motivacionais que também precisam ser trabalhadas. Então, isso eu estou falando dos manejos dos antecedentes, né? Nossa, a gente tem pouco tempo aqui. Eu aqui empolgada com um monte de conteúdo. Bom, a gente começa também, obviamente, com o manejo das situações consequentes, né? Então, se eu tenho uma situação de alívio, eu começo a pensar alívio do quê? Por que aquela situação na vida daquela pessoa está tão aversiva, né? Eu posso pensar em possibilidades, né? De ter uma diminuição dos estados aversivos que não seja por aquele comportamento compulsivo. Muitas vezes eu trabalho com respostas que sejam alternativas ou até concorrentes. Então, por exemplo, treino de respiração, ensino de habilidades, não é mesmo? Né? Então, você começa a trabalhar ou com ensino de habilidades ou com manejo de estados aversivos que também garantam, né, um alívio dos estados que são aversivos ou acesso a reforçadores alternativos aos adquiridos por meio daquele comportamento compulsivo. Então, por exemplo, técnicas de relaxamento, né? Até mesmo de atenção plena, né? Então, tudo isso acaba entrando nas possibilidades de intervenção. Uma coisa extremamente importante é que algumas pesquisas demonstram a relação entre compulsão, né? Então, pessoas que têm muita compulsão, e uma lacuna das habilidades sociais. Então, vários pesquisadores indicam que quando você trabalha com a compulsão, você deveria garantir um treino de habilidades sociais. Então, você pode fazer isso de várias formas, por meio de modelagem, modelo, né? Então, pessoal aqui que trabalha com cabalo, né, que fala das habilidades sociais, você pode focar um pouquinho naquelas habilidades. O que é importante aqui é entender quais lacunas nas relações interpessoais podem entrar no controle funcional, né, daquele comportamento específico, daquele comportamento compulsivo. Então, muitas vezes é interessante que você faça uma avaliação das próprias habilidades sociais daquele indivíduo. Bom, e nós vamos então para a fase de manutenção, né? Na qual você vai poder, de alguma maneira, reinterpretar as recaídas, porque recaída, quem trabalha com compulsão sabe que recaída é praticamente inevitável, você sempre tem recaída. Eu nunca trabalhei em um caso que eu não tive recaída, né? Mas a recaída ela tem que parar de ser entendida como um fracasso, mas sim como uma oportunidade para fazer uma reavaliação funcional e definir estratégias adicionais. Então, o que eu fiz que não deu certo, qual fator que eu não considerei, qual variável que eu não analisei e agora eu preciso analisar. Daí eu começo com um programa de prevenção de recaídas, né? Então, quais pontos devem ser retomados, qual minha rede de apoio. Tudo bem? Faz sentido para vocês, né? E eu continuo, então, com a mensuração específica, né, do comportamento ao longo tanto da análise funcional, tanto dessa fase de manejo. Bom, variáveis adicionais que normalmente funcionam bastante. Quando eu estou falando de uma compulsão no qual eu tenho que ter uma redução, então, por exemplo, a pessoa pode chegar a uma situação no qual ela vê 12 horas de pornografia ou joga, por exemplo, 12 horas de jogos online. A literatura demonstra que é mais interessante que eu diminua gradualmente a frequência, a duração de acesso. Então, por exemplo, de 12 horas eu posso ir para 10, de 10 horas eu posso ir
para 8 e assim por diante até eu chegar em um número que não seja prejudicial para essa pessoa. Então, de modo geral, é muito importante que a gente faça um procedimento, né, de fading out, que é chamado, que é desvanecimento. Então, nada mais é do que a própria redução gradual. Eu falei aqui um pouco de internet, pornografia, mas, por exemplo, se eu estou falando de consumo de cerveja, eu posso usar como medida a quantidade de latas, por exemplo. Eu posso tomar como medida quantas na minha linha de base eu tenho de consumo e qual redução gradual específica vai ser interessante para aquela pessoa. Mas, Fer, qual redução gradual é a mais interessante? Sinceramente, caso a caso, aquela que funciona para cada pessoa, porque a gente quer que ela entre em contato com o reforçador, né, de conseguir reduzir, né, tem toda a relação com a autoeficácia. Normalmente a literatura, ela fala que em torno de 10% de mudança seria uma mudança gradual interessante. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vi que meu tempo está acabando ali no chat. Quem tiver interesse em trabalhar, né, em estudar, em intervir em casos de compulsão, não só na época de pandemia, né, mas ao longo, né, da vida de modo geral, eu acredito que a gente vai ter sim um desafio adicional agora, porque os dados demonstram que houve sim um aumento de frequência enorme em relação à compulsão, e agora acho que o trabalho de todo o terapeuta que de alguma maneira, né, foca nesse público específico, é identificar como reduzir esse comportamento ao mesmo tempo em que o ambiente daquele indivíduo vai ser enriquecido, no sentido de que quais reforçadores podem ser adicionados na vida dessa pessoa, como ele pode ter respostas que sejam, né, adicionais e que garantam reforçadores importantes em longo prazo e tenham relação com os valores, né, com o que é importante para ele ao longo da vida. Tudo bem? Acho que é isso, pessoal. Agora eu vou abrir para perguntas, comentários e tudo mais. Obrigado, Fernanda. Sua palestra foi incrível. A gente está olhando aqui nos comentários, muita gente elogiando, né, Sara? E dizendo que você foi perfeita e que a fala foi tranquila, incrível, que você falou tudo. É isso aí, tem muitos elogios aqui para Fernanda, inclusive a Liane da Raj fez um elogio ao seu batom e pediu que você empreste a ela depois sem Covid. Miga, empresta, até depois eu vejo qual é a marca, ele tá perdido aqui no quarto. E temos uma pergunta aqui. Vocês falaram... Oi, pode falar. Desculpa. Não, vocês falaram, eu falei tudo. Gente, eu não falei nem 10%, pelo amor de Deus. A área é muito... tem muita coisa. Não achem que eu falei tudo, por favor. É muita coisa, né? E é um assunto muito importante, muito interessante para esse momento. E tem uma pergunta aqui que chegou agora. Eu gostaria de saber se a impulsividade e compulsão estão necessariamente ligados a algum transtorno de humor. Não necessariamente. Quem fez essa pergunta? Ai, perdão. Juliane Belâmia. Tá, Juliane, olha, não necessariamente. Eu acho que eu não falei no começo, mas é extremamente importante. Nós todos somos impulsivos, tá? Na verdade, no sentido de que nós somos controlados por consequências imediatas. Isso é uma característica que nos garante a sobrevivência da espécie. Então, é super importante que nós sejamos, né, sensíveis a reforçadores imediatos e também a eventos aversivos que a gente consiga fugir deles. Então, de modo geral, todos somos impulsivos. Agora, em relação à compulsão, eu tenho sim quadros no qual a compulsão ela é mais comum, no qual muitas vezes eu tenho um controle pelo reforçador imediato de uma maneira exacerbada, né? Então, por exemplo, em relação aos transtornos de personalidade, é comum, Sara, que eu tenha no transtorno de personalidade borderline, é comum que eu tenha comportamentos compulsivos até relacionados ao uso de substâncias psicoativas, ou compras em excesso, enfim, né?
acesso à pornografia. Então, é possível que eu tenha, está presente, né? Então, quando a gente fala sobre comorbidades, é algo extremamente presente. Na personalidade evitativa, por exemplo, eu tenho um reforçador negativo imediato muito mais presente. Então, eu me afasto, né, de coisas que são aversivas. Então, afirma, mas o que é aversivo? Demanda é aversiva, né? Procrastinação nada mais é do que um estado de impulsividade, mas no qual eu estou me afastando de um evento que é aversivo para mim por conta do custo de resposta. Então, nesse transtorno específico, eu também tenho uma impulsividade, uma compulsão que pode aparecer de uma maneira, né, muito própria. A personalidade antissocial, eu tenho também quadros de compulsão muito grande. Então, quando você pensa na compulsão por si só, eu já estou falando de um quadro psiquiátrico muitas vezes, tanto que eu tenho os transtornos, né, do impulso, especificamente, mas é muito comum que eles venham associados a outros transtornos psiquiátricos. Deixa eu ligar aqui. Legal, Fernanda. E a gente tem mais uma pergunta aqui da Emanuela Madeira, que ela pergunta qual é a referência da pesquisa que fala das 3 horas de consumo saudável de internet. Tá. Eu não vou ter aqui de cabeça, mas na verdade, é uma medida que, inclusive, quando você começa, né, mesmo na Organização Mundial de Saúde, tem lá na página algo específico sobre a internet, é algo que realmente já está estipulado. Então, 3 horas, Fer, mas eu fico com o meu celular a todo momento, mas eu não estou acessando ele a todo momento. Então, 3 horas eu não estou falando de um uso abusivo, mas eu já estou falando de algo suficiente para ter alteração de humor e alteração de sono. Eu vou procurar para você especificamente qual é a referência, mas eu não acho nem que é uma referência, eu acho que a gente já tem um conjunto de pesquisas que vão nesse sentido. Legal. E Fernanda, eu tenho uma pergunta. Eu me interesso bastante, inclusive, por essa parte de impulsividade, controle do impulso. Tem alguns transtornos do controle do impulso que eu não tenho muito contato, na verdade, e eu não sei o que vem saindo também de pesquisas nessa área agora, ou de informações, né? Não necessariamente pesquisas, a ciência demora um tempo, né? Mas se tem dados sobre transtorno explosivo intermitente nesse período da pandemia, é um transtorno que me intriga bastante. Eu imagino que agora, nesse momento de isolamento, né, e os reforçadores aí muito restritos, talvez seja algo que esteja piorando, algo do tipo, e quem queria Sara, saber a posição. eu me interesso bastante também no TEI, né, transtorno explosivo intermitente. Tem uma aluna agora de Mono que está trabalhando com isso, inclusive. O que acontece? Então, no transtorno explosivo intermitente, o pessoal tem respostas emocionais e muitas vezes físicas de explosões, né, de agressão verbal ou agressão física. Daí a gente consegue até, né, dizer a gravidade, a depender da magnitude da agressão. E quando você olha o DSM, ele fala que você tem uma agressão que é desproporcional ao contexto. Então, o contexto é muito pequeno em relação à magnitude da agressão. Sara, a gente tem um complicador muito grande no Brasil, que é a própria violência, né, doméstica. Então, quando você fala em isolamento, nós temos dados específicos de aumento de violência doméstica. E nós não sabemos, porque esse não é um transtorno amplamente estudado no Brasil, nós não sabemos o quanto que é essa população, né, qual a porcentagem que se encontra no TEI, entende? Tanto que a maioria dos casos que eu acompanho de TEI, na verdade, são adolescentes e jovens adultos. Então agora é muito difícil, nós sabemos que a violência injustificada, digamos assim, aumentou de frequência, mas é muito difícil você saber se essa violência tem uma especificidade em relação ao TEI. Até porque, Sara, não sei o quanto que você leu sobre o assunto, mas o TEI, ele tem algo também complicado, que ele é um transtorno amplamente masculino, né?
Então, por exemplo, o transtorno de personalidade evitativa é um transtorno amplamente feminino, né? E eu tenho o TEI, que é amplamente masculino. E tem toda uma discussão das variáveis culturais que acabam, de alguma maneira, fortalecendo nos homens, né, respostas emocionais de raiva, por exemplo, né? Enquanto nas mulheres, pensando agora no transtorno de personalidade evitativa, né, respostas de vergonha, né, culpa, esquiva, não é mesmo? Então, isso por si só já dá muito pano para manga em relação a esse transtorno, tá bom? E outra coisa, eu tô mais te confundindo do que te ajudando, mas é porque eu acho que tem que confundir às vezes. Quando você começa a fazer análise funcional desses casos, raramente você tem uma violência injustificada no sentido funcional. O que eu quero dizer com isso? Normalmente você consegue encontrar uma função muito clara nesses estados violentos, entende? E normalmente numa análise molar e não molecular. Então, por exemplo, o chefe olhou meio feio, o cara explodiu. Mas quando você começa a fazer uma análise molar, você vai ver que ele está com medo de ser despedido, que o colega dele que é concorrente foi elogiado. Então você começa a fazer uma análise que você, de alguma maneira funcional, consegue sim relacionar, tá? Então, essa é a nossa dificuldade, obviamente, em relação ao DSM. Então, acho que eu mais te confundi do que te ajudei. Mas é um estado extremamente complexo. A gente tem muita dificuldade porque é difícil separar a violência por si só doméstica com o transtorno. Legal, bacana, Fernanda. Não confundiu, não. Deu uma... me instigou um pouco mais também a buscar mais sobre o assunto, que eu acho interessante, mas acabo não tendo muito contato. Agora, assim, você que tem contato também, imagino que no consultório e em outros ambientes, acho que com jovens também, uma outra coisa que eu venho pensando é que atualmente não está tendo festas e tudo mais, e eu sei que tem algumas drogas e alguns comportamentos que são mais realizados em festas, nesse tipo de ambiente. Eu não sei se tem algum dado sobre isso também, como que isso vem acontecendo. Essas pessoas vêm consumindo muito em casa, isso acaba contribuindo para uma piora de um quadro de humor, um desenvolvimento de enfim, desencadeando um quadro depressivo, ansioso, alguma coisa do tipo. Tá, vou falar bem a realidade para vocês. Os compulsivos, no sentido do TEI, quando mais novo a gente fala do TOD, são as pessoas que foram nos proibidões. Entende? Então, normalmente eu tenho burlar as regras sociais e até as leis para eu continuar a ter acesso àquele reforçador que para mim é extremamente importante. Não é tão comum a situação de eu vou trazer o consumo da droga aqui para casa, eu fechadinho com a minha família, né? Porque, de novo, quando você entra na análise funcional, raramente o reforçador é apenas a substância. Eu tenho reforçadores extremamente relacionados. Então, por exemplo, eu falei de um caso clínico meu que eu tenho a droga, a cocaína junto com o sexo. Então, a cocaína não entra na vida deles sem o sexo. E para eu fazer sexo, eu tenho que ir para os proibidões, para as orgias, no meio da pandemia. Entende? Então, a depender do caso clínico, né, o quão grave estiver, vai ser o caso que vai ter dificuldade extrema do isolamento, né, quando a compulsão dele requer contato social, como, por exemplo, o sexo. É pior que você pensava, né, Sara? É um pouco pior. É um pouquinho mais sério. Sim. Não, mas é legal pensar sobre essas situações. Acho que acaba ajudando a gente a pensar um pouco mais sobre a nossa prática mesmo. Tem uma outra pergunta que acredito que chegou agora, da Rita Miranda. Gostaria de saber sobre o consumo de internet se o consumo de internet de 3 horas é levando em consideração a pandemia e isolamento, onde se tem um aumento do home office. Pessoal, eu vejo que todo mundo fica preocupado quando eu falo das 3 horas. Toda vez eu lembro, eu falo, putz, eu tenho que parar de falar, que a galera fica muito preocupada.
Quando eu falo em consumo de internet, eu não estou falando em você, por exemplo, estou trabalhando online, com as planilhas do Excel, respondendo o e-mail do trabalho. Eu estou falando de consumo, por exemplo, 3 horas bobeando, entrando nas redes sociais, por exemplo, tá bom? Ou jogando online, tá? Eu não estou falando no uso da internet para um trabalho específico direcionado. Não é isso. Então, você pode trabalhar online, home office, sei lá, 8 horas por dia, mas o seu consumo específico da internet, redes sociais, assistindo vídeo, série, jogos online, o ideal é que não passe de 3 horas por dia. E não é considerando... esse é um dado muito, acho que pelo menos 5 anos, tá? Então é mais antigo. Fernanda, na verdade, eu queria que tu falasses um pouquinho mais, se a gente tiver tempo ainda, que é uma coisa que me interessa bastante, essa relação entre déficit e habilidades sociais e compulsão. É uma coisa que eu já vi a Liane falar, se eu não estou enganado, inclusive, né, em relação a comportamento alimentar, e me chama a atenção, assim, né? E outra coisa é assim, a gente tem casos em que as pessoas são compulsivas e fazem uma atividade específica durante várias horas do dia, né? E a gente sabe que é um comportamento muito restrito, a gente gostaria, né, de ampliar esse repertório, mas às vezes é difícil também, né? Fazer uma intervenção nesse sentido, né? Na tua experiência, assim, eu imagino que, claro que varie de cada caso, de acordo com a análise funcional que você faz, mas existe uma regra geral, assim, que você segue em relação a como, tipo, o que é prioridade em relação à redução, primeiro, desse comportamento compulsivo e aumento de outras atividades, assim, como é que tu faz isso em cada caso? Tem como ilustrar um pouquinho? Sinceramente, risco de vida, né? Então, acho que isso é importante, né? Então, tá um risco de overdose muito grande, o sexo tá sendo tão perigoso que eu tenho um cliente que foi assaltado e foi deixado pelado no meio do mato, tá entendendo? Então, a gente já começa a falar de um risco à vida mesmo, a segurança pessoal. Então, o que mais importa agora é diminuir isso, né? E muitas vezes isso é difícil para as famílias, né? Então, às vezes, eu acabo sendo um pouquinho enfática, né, com a família, né? Olha, agora a gente está falando de uma situação que você precisa, não é nem autocontrole, é controle. Eu preciso reduzir isso, porque eu preciso que ele fique vivo. Ele ficando vivo, agora eu vou trabalhar com as habilidades que eu posso, né? Aumentar outros reforçadores. Mas, por exemplo, veio um cliente para mim, muito uso de cocaína, né? Então, e eu tinha questões de habilidade social, mas no primeiro momento, muito uso de cocaína. Eu precisava lidar com isso, porque ele precisava estar no estado, né? O organismo precisaria estar no estado, né? No qual faria sentido eu discutir habilidades sociais, entende? No qual ele tivesse, né, em condições, né, de entender o quanto que a falta de assertividade dele com a família influencia, e até um gatilho, como ele mesmo começou a entender e a falar, né? O quanto que a relação abusiva da família dele com ele, a falta de assertividade para pontuar e falta de respostas, né, adaptativas nesse cenário, era um contexto muito específico para o consumo de drogas. Entende? Mas eu preciso que ele esteja num estado, e eu estou falando aqui um estado mesmo intelectual, né? O organismo esteja minimamente equilibrado para eu poder fazer uma análise funcional e um treino de habilidades. Fernanda, brigadão, muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Parabéns pela palestra, foi super elogiada também, né? E muito obrigado mesmo, a gente agradece. Imagina, Muito gente. obrigada, Fernanda. Parabéns pela palestra. Beijão, gente. Brigadão. Qualquer coisa, acho que vocês têm meu contato aí. Qualquer coisa vocês passam pro pessoal, tá bom? Beijão.